Olá pessoal, aqui é Ana Maria deste canal Dia a Dia na Escola e hoje eu vou falar para vocês sobre plano de aula. Algumas pessoas comentaram comigo assim: Ana, como faz um plano de aula? Porque agora, nesses últimos vídeos que eu falei sobre planejamento anual, muita gente me mandou mensagem perguntando como fazer plano de aula. E aí eu fiquei pensando, gente, como assim não sabe fazer plano de aula? Porque eu aprendi no magistério. Quando eu fui para a faculdade, realmente eu não aprendi na faculdade. Agora que acabou o magistério, pelo menos aqui na minha região não tem mais o curso de magistério, faz muito tempo que não é oferecido. Eu fiquei pensando realmente como o pessoal vai saber como fazer um plano de aula. Isso é uma coisa que vai ter que ensinar nas faculdades agora, porque qualquer curso precisa aprender e precisa saber fazer um plano de aula. E é isso que eu vou fazer para você. Caso você não tenha aprendido na faculdade ou não tenha um curso de magistério aí perto de você, vou ensinar nesse vídeo. Então esse vídeo é muito importante para todos os professores e caso algum coordenador aí não saiba fazer um plano de aula, você tem que saber para você ensinar os seus professores. Mas vamos lá. Eu peço para você inscrever no canal, porque eu só conto e falo para vocês coisas que realmente vão interessar na nossa carreira. Esse que é um canal, o maior canal de educação do Brasil. Então inscreve no canal, clica no sininho para você receber todas as vezes um vídeo novo quando eu soltar. E já curte esse vídeo de cara, já dá o seu like, porque o YouTube entende que quanto mais likes esse vídeo tem, mais ele tem que divulgar. Então conto com você, já dá o seu like de cara. E comenta aqui, você realmente não sabia fazer um plano de aula? Aprendeu comigo? Ou quer acrescentar alguma informação, alguma coisa que eu não tenha falado ou tenha esquecido? Comenta aqui porque eu gosto de ler tudo que vocês escrevem. E também vem aqui no meu Instagram, Dia a Dia na Escola Oficial. Vai lá, vamos bater um papo, manda sua dúvida lá também, porque lá eu explico no vídeo aqui. Adoro conversar com vocês. Então vamos lá, rodando a vinheta, como fazer um plano de aula. Pessoal, vou direto ao assunto porque esse tema, ele não é difícil não, mas ele é um tema que a gente tem que destrinchar cada item. Vamos lá, plano de aula, ele tem algumas etapas. Você tem uma aula de 50 minutos. Nesse período de 50 minutos, ou você pode também ter duas aulas, né? Duas aulas seguidas, 50 minutos mais 50 minutos, então você tem 100 minutos aí para você fazer uma aula mais extensa. Eu particularmente adorava duas aulas seguidas, porque eu tinha mais tempo para desenvolver o meu plano de aula. Quando é uma aula só, você tem que fazer um planejamento para uma aula, uma coisa mais enxuta. Explicar uma matéria em uma aula é muito difícil. Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Primeira coisa, quando você faz um plano de aula no seu caderno, lá não, no magistério, eu aprendi assim várias etapas, aquele negócio longo. A gente aprende bem detalhado no magistério para na hora da prática você saber condensar isso daí. Eu vou explicar o longo e na hora da prática eu já agrupo isso aí para você também para facilitar o seu trabalho. Primeira coisa, você tem que ter um tema. O que você vai trabalhar? Qual é o tema da sua aula? Ah, vou trabalhar sobre, sei lá, tem que ter alguma coisa aí, sobre meio ambiente, eu vou trabalhar sobre estados, sei lá, gente, é tanta coisa que você pode trabalhar sobre os animais, sobre mamíferos, sobre separação de sílaba, não sei, tem milhões de temas. Você vai ver qual é o conteúdo que você vai trabalhar. Tá, definiu o conteúdo, você vai definir o seu objetivo. O que o meu aluno vai ter que sair sabendo dessa aula? Por exemplo, é separar sílabas. Então, no final da aula, o aluno vai ter que saber separar as sílabas corretamente. Ah, eu quero ensinar a classificação das sílabas. Monossílaba, trissílaba, dissílaba, polissílaba. Tá, então no final da aula ele tem que saber a diferença de o que é uma palavra monossílaba, o que é uma palavra dissílaba, trissílaba, polissílaba, como aplicar e quando aplicar isso. Tá, beleza. Você definiu o seu objetivo, colocou lá, lembrando que todo objetivo começa com verbo. Sempre tem que começar com verbo. Exemplo,
Separar sílabas é um objetivo. Ou você pode até fazer um enunciado assim: o aluno deverá, dois pontos, separar sílaba, identificar a classificação das sílabas, que mais? Não lembro, gente. Você tem que começar com verbo, deu para entender, né? Depois, especificou o tema, especificou os objetivos, tá? Agora você tem que colocar o conteúdo, porque lá no nosso plano de curso, se você for olhar, sabe aquelas letrinhas lá que o governo, que a BNCC colocou? Que que não deixa de ser o verbo lá para o objetivo da sua aula. Tipo assim, EF, né, que é ensino fundamental, aí fala qual que é lá as siglas. Então, lembra daquele número lá? Coloca aquilo lá também para você saber o que você está trabalhando com seus alunos, tá? Duração. Quanto tempo vai durar essa aula sua? Se é 50 minutos ou se é 100 minutos. Não existe, não tem como ter 3 aulas da mesma disciplina no mesmo dia, que isso é contra a lei. Só pode ter uma aula ou 2, 3 não. Então, ou a sua aula tem 50 minutos, ou a sua aula tem 100 minutos. Depois, você vai fazer a sua metodologia. O que eu vou fazer para o meu aluno aprender? Essa parte de metodologia você vai encontrar também com o nome de desenvolvimento. É a mesma coisa. O que é esse desenvolvimento? O que é essa metodologia? Primeiro, você entrou na sala. Agora vamos para a parte prática, tá, gente? Você entrou na sala. Quando você recebe uma turma, você tem que motivar esse aluno a querer aprender aquilo que você vai ensinar. Por quê? Ninguém chega na sala e fala: eu tô morrendo de vontade de aprender a separar sílaba. Ninguém faz isso, né? Lógico, ele nem sabe o que é separar sílaba. Então, você tem que motivar esse aluno. E motivação, gente, é de dentro para fora. Incentivar o aluno é de fora para dentro. Você incentiva o aluno. É o professor incentivando. Agora, motivação é de dentro para fora. É o aluno que vai querer aprender. Então, o que acontece? A primeira coisa, o professor ele tem que incentivar o aluno a querer aprender aquilo para ele se sentir motivado, para ele realmente estar com vontade de aprender aquilo lá. E como que ele vai fazer isso? Gente, tem mil maneiras. Uma coisa que os meus alunos gostavam muito. Vou dar um exemplo para você. Eu sei, gente, isso aqui não falha. Ah, mas é só para criança? Não, você pode usar essa técnica para ensino fundamental, para ensino médio, porque eles também gostam Eu já trabalhei isso aqui no ensino médio, quando eu dava aula no magistério, quando eu dava aula de ensino religioso, para o 3º ano do ensino médio, eles gostam. Mas vamos lá, vamos adaptar. Eu sempre levava uma caixa e tem alguma coisa aqui dentro. E aí eu falava: ó, escuta, o que será que tem aqui dentro? Ó, o que tem aqui dentro é o que a gente vai trabalhar hoje. É o tema da nossa aula. O que será? Será que é pesado ou é leve? E aí, gente, eu passava essa caixa na sala, eles pegavam: ah, é pesado, é leve. Nossa, tem barulho de vidro, tem um vidro aqui dentro. E aí cada um ia dando um palpite. Todo mundo vai ficando curioso, mas o que tem dentro dessa caixa? Eu tenho certeza que você aí na sua casa tá louco para saber o que tá aqui. Porque a gente fica, é do natural do ser humano, a gente fica curioso. Isso é incentivar e isso é motivar. Você despertou na pessoa a vontade de: opa, o que tem aqui? Eu quero, ó, que barulho é esse? Então, depois que todo mundo passou, depois que você motivou a sala, depois que tá todo mundo louco para saber o que tem aqui, ó, a nossa aula de hoje é esse tema aqui. Vou mostrar para vocês. Quando você abre, eu tenho um saci na garrafa. Ou seja, o tema da aula hoje vai ser folclore. E aí você fala do folclore. Você fala quem que é o saci, aí ele entra na parte do conteúdo. Você vai contar a história do saci. Eu já mudei o tema, tá? A separação de sílabas já foi a história do saci. Vai vocês entenderem que é o que eu tinha aqui em mãos. E aí você já vai falar da história do saci. Eu posso falar do Monteiro Lobato, eu posso falar dos livros do Monteiro Lobato, porque o Monteiro Lobato tem um livro que ensina como pegar saci. E aí eu contava para meus alunos que eu li o livro, mostrava o livro, que eu tenho também esse livro, que só que está lá na escola. E eles ficavam loucos para ouvir a história do Monteiro Lobato, conheciam o Monteiro Lobato,
Eu contava, eles olhavam, mas como que parou aqui dentro? Aí eu falava que era magia, que quando você tira o gorrinho dele, tudo que você faz pra ele, o que você manda, ele obedece. Eu conto essa história num vídeo meu sobre folclore que eu já gravei há muito tempo e eu vou colocar o link aqui em cima pra você, que é bem legal. Quem puder faz isso com seus alunos, que eles amam, e qualquer idade, tá, gente? E aí, vamos pro que interessa. Você motivou, você contou a história, você trabalhou o tema folclore. Se você quiser relacionar isso aqui com separação de sílabas, já que eu comecei lá atrás, né? Olha, folclore, 3 sílabas, então ela é trissílaba. Saci, de sílaba, tem 2 sílabas. Então você pode trabalhar a separação de sílabas com o tema folclore. São 2 temas, não tem problema nenhum. Terminei? Passei para vocês? Beleza. Agora eu vou entrar no exercício. Vou dar um exercício na sala, onde tem várias palavras relacionadas com o que eu falei, com a história que eu falei, com o texto que eu passei, né? Porque eu dou um texto, eu faço uma interpretação de texto, tem 1000 coisas que você pode fazer aí. 2 palavrinhas, eles vão separar as palavrinhas. Você pode fazer as palavrinhas em ficha, eles vão ter que cortar na separação de sílaba e colar no caderno, separando sílaba. Eles amam fazer isso também. Eu até fazia no quadro, eu escrevia a palavra, junto com eles a gente fazia uma análise, separava a sílaba e aí eu colava no quadro, eles colavam no caderno. Então colava assim, monossílaba, pé, aí eles já colavam a palavrinha pé. Eles já cortavam, dava fichinha com as palavras, tá? Depois vão procurar no texto que palavra que tem monossílaba. Aí eles achavam, cortava a palavra, a gente cortava as palavrinhas que tem, né, que são de 2 sílabas, colava no caderno, colocava o título e colava a palavrinha embaixo. Gente, você está trabalhando coordenação motora, ele está recortando, ele está tendo que ter atenção, ele tem que ter foco. Você está trabalhando a separação de sílabas, que é o objetivo. Você deu conteúdo para ele, você despertou curiosidade. Olha quanta coisa você fez em uma aula. Por isso que eu gostava de 2, porque isso aqui leva tempo. Para você ter 50 minutos, você tem que dar uma enxugada. E para terminar, eu já entregava uma tarefa também. Por que a tarefa, gente? Tarefa é um exercício de fixação daquilo que você trabalhou em sala. Eu já fiz um vídeo também falando sobre as fases da aprendizagem e eu explico tudo isso lá. Tem que ter tarefa, tá? Depois você olha lá, fases da aprendizagem, o tipo de aprendizagem, níveis, uma coisa assim que chama o vídeo. Vai lá, vê como é que funciona a aprendizagem do seu aluno. Você primeiro trabalha em sala, dá o exercício, explica a matéria, dá o exercício, explica. Fechou a aula, ele vai para casa. Em casa ele vai ter 1 milhão de dúvidas. Por isso você precisa fazer a retenção da aprendizagem em casa, que é a fixação daquele conteúdo que ele viu lá na sala. Aí lá em casa ele vai fazer a atividade, pode estar errado ou não, não tem problema. O importante é fazer, é fixar o conteúdo que você trabalhou em sala. Na próxima aula, você começa corrigindo a tarefa e aí você desenvolve outra, incentivar novamente, motivar novamente e assim por diante. Terminou, gente? Qual é a avaliação disso? Se realmente o seu aluno aprendeu, se realmente o seu aluno fixou o conteúdo. E você só vai saber disso quando você corrigir a tarefa da próxima aula, muitas vezes. Porque na hora o aluno até entende, mas ele vai para casa e ele esquece tudo. Quando ele tenta fazer a tarefa e você chega na sala para corrigir, é a hora que você identifica se ele realmente aprendeu aquele conteúdo ou não. Muito bom, tem que ter tarefa por conta disso, tá? Para ele ver. E outra coisa, não, já orienta a família para não fazer para o filho. Eu sempre falava para os meus pais, vocês querem tarefa também? Eu mando uma atividade para vocês, mas não faça do seu filho, porque é aí que eu vou ver se ele aprendeu ou não. E coloca a resposta, nem que seja errada, mas faça, porque assim eu vejo qual foi o seu raciocínio, o que você pensou. Isso tudo eu falava em sala para os meus alunos. Faz a correção que você vai entender o que realmente ele aprendeu ou não ali. E aí, gente, você pode até citar. Eu sempre colocava os recursos materiais. O que eu ia usar? Eu usava o meu saci no vidro, eu usava uma caixa, eu usava folha mimeografada, eu usava fichinha com palavras, eu usava fita crepe para colar no quadro. Eu já fazia uma relação para providenciar esse material para levar para a sala. Porque se você for deixar na sala, você pensar o que você vai fazer, pronto, pega a fita crepe para mim,
roda isso aqui. Ó, alguém tem uma caixa para me emprestar? Gente, não dá. Para isso que é plano de aula, para você planejar na sua casa e já levar tudo prontinho para a sala, só para executar com seus alunos. Deu para entender? Ou eu enchi muita cabeça? Porque, gente, isso é prática. Eu fazia plano de aula um ano inteirinho no magistério. A gente fez muitos planos de aula. Quando tinha estágio, eu tinha que fazer plano de aula. Então era prática. Quanto mais você fizer, melhor. Ah, mas eu tenho que fazer tudo isso no meu caderno? No seu caderno, no dia a dia, você vai colocar o tema da aula, você vai colocar lá qual é o link da BNCC que você está trabalhando, você vai colocar o desenvolvimento, tá? A metodologia, qual vai ser como que você vai incentivar, né, para motivar o seu aluno, qual vai ser o texto, o que você vai fazer primeiro, qual vai ser o exercício e por fim a tarefa. Você vai fazer esse esqueminha. E aí você, na próxima aula, você vai lembrar de fazer a avaliação, que seria perceber se o aluno aprendeu ou não. Não aprendeu? Mais exercício, mais atividade em cima disso. Se o aluno está sabendo de tudo, vamos lá, vamos fazer um texto agora aplicando a separação de sílabas que vocês aprenderam na aula passada. Uma outra maneira de verificar se eles aprenderam ou não. Deu para entender? Se não deu, comenta aqui que eu faço outro vídeo explicando melhor para vocês. E é isso, não é difícil não, na prática vai facilitando, mas lembra dessas etapas que é importante. Um beijo no coração.